Boa tarde mais uma vez, pessoal. Continuamos aqui na nossa parte 2 do E aí, qual é a sua história, episódio 3. O papo foi ali curtinho, a gente tem a limitação do Instagram de 1 hora. Então a gente está aqui nessa segunda parte para dar continuidade ao debate que a gente vinha propondo ali no primeiro momento com a nossa pesquisadora Yuri Trípode, que teve sua fala ali encerrada. Convidamos também Ismael e todo mundo que estava aqui presente para dar continuidade nesse papo. E eu acredito que seja um termo muito amplo. A gente escolheu essa proposta de temática porque ela é, de certo modo, transversal à pesquisa que eu venho realizando no mestrado. Eu trabalho com o conceito de monstruosidade na cultura popular. Iniciei meus estudos dentro da percepção da monstruosidade na cultura de massa. Então Yuri está trazendo aqui essa questão do cinema, que é uma questão muito importante, porque dentro da cultura americana, sobretudo, e atualmente no Brasil do século XXI, o cinema faz parte aí de uma formação desse imaginário muito importante, né, na construção dos valores estéticos, morais. A gente sabe que o cinema, inclusive, foi utilizado como ferramenta política dentro de alguns regimes e ainda vem sendo utilizado. Então, pensando essas mídias, pensando a cultura de massa, pensando esse trajeto que Yuri vem trazendo dentro da pesquisa que ele faz aí também enquanto mestranda no programa de dança, nesse percurso etnográfico sobre a loucura, que tem tudo a ver, como eu apresentei. Foucault vai dizer ali, né, que monstros e loucos eles tinham um regime de controle até final do século XIX, início do século XX. A monstruosidade e a loucura, elas partem por princípios que são regimentados e que garantem ali essa política de controle dessas populações. A gente teve, como Yuri tem trazido aqui, desde o processo da colonização até os dias atuais. Então eu vou convidar ela para dar continuidade aqui nesse papo e perguntar aqui também, a gente tentar ver, organizar o tempo, se Ismael quiser ter esse retorno. Agradeço muito a presença de vocês aqui, que deram continuidade nesse papo. Quiserem estar aqui fazendo perguntas, ainda vai estar aberto. Tentem utilizar o card, mas eu estou acompanhando atentamente ao nosso chat. Eu vou convidar aqui Yuri para dar continuidade ao nosso papo. Ela vem trazendo aí esse trajeto dentro da cultura de massa, como eu falei, dentro da figura do cinema. O cinema, pessoal, dentro de diversas pesquisas, mostra aí a importância dessa nossa formação, desse imaginário social. O cinema que já foi utilizado enquanto método por diversos governos para controle. Os americanos ali com esse certo domínio de passar esse processo de dominação cultural também. A ferramenta do cinema tem sido um grande marco nessa construção. Estou esperando aqui Yuri, quando possível, quando estiver disponível, puder aceitar o convite para a gente dar olá mais uma vez. Olá, Juca, e aí? Tá Pronto. gostando? Muito bom o seu trajeto Que historiográfico. bom. Você trouxe ali aqueles filmes do Faroeste. Eu acho que mais para frente eu posso falar um pouquinho também do processo que eu estudei do cinema. Quando você chegar nesse período histórico, tenho gostado aí muito dessa historiografia que você tem produzido, né? Para iniciar já, tem uma pergunta aqui. Ah, não Certo. temos pergunta. Vamos seguir lá com essa continuidade. Você chegou ali nesse Então, processo da monstrualização da cultura negra, né? Você tinha pontuado ultimamente, falou do indígena. sim. Da monstrualização dos povos indígenas, da monstrualização, né, dessa marcação histórica do outro e desse outro a ser exterminado, a ser controlado, e como o imaginário da comunicação de massa corrobora para esses estigmas. Ou seja, eles legitimam, eles autorizam de uma certa forma o que acontece na realidade, né? E até estimulam, como no caso do nascimento de uma nação.
Então, o que é que acontece? Eu falei sobre a perspectiva indígena, falei sobre a perspectiva negra a partir do artigo que eu falei para vocês e a partir dos filmes de faroeste indígena e sobre a perspectiva negra a partir anteriormente, né? A Chile Bembe, Carla Cotirene e também 13ª Emenda. E Os Olhos que Condenam, que ficou aí a dica para assistirem. E o que é que tem essa. O que é que tudo está interligado nisso, né? O crime. A criminalidade, o perigo, a ameaça, esse outro como perigoso, como uma ameaça, como uma afronta, como algo a ser controlado, a ser dominado, a ser exterminado, né? Essa monstrualização da diferença. Tudo que não parece. Vamos lá, eu vou entrar nos anormais de Foucault. Os anormais de Foucault, o imaginário de. Olha o que é que a gente está acabando de dizer, né? O imaginário de criminalidade e de criminosos imputados pela psiquiatria para as pessoas que possuem transtornos mentais. Aí Maria Clementina de Pereira Cunha, no livro chamado Cidadelas da Ordem, A Doença Mental na República, fala de como os loucos passam de figuras benquistas a criminosos natos pela sociedade eugenista. A gente sabe, por exemplo, aqui, que esse termo degeneração, teoria da degeneração, né, que é uma pseudociência, foi fundada na Europa por Benedict Morel, isso mesmo, e no Brasil, como Ismael falou, há essa reprodução pela sociedade eugenista, ou seja, Nina Rodrigues, Belford Roxo, Franco da Rocha, todas essas figuras da sociedade eugenista, de uma certa forma, estavam atrelados a essa ideia e associavam diretamente os negros, a população negra e mestiça, como inferior, né? Como inferior, como possíveis criminosos natos e como uma população, é porque estão batendo aqui, como uma população que deveria, portanto, ser, né, contida, deveria ser controlada, deveria ser presa e deveria ser encarcerada, tanto em manicômio quanto em prisão, certo? Então, essas duas populações, a partir da pós-suposta abolição, foram pela sociedade eugenista e pela psiquiatria, obviamente que importada da Europa, certo? Desses ideais positivistas europeus e dessa teoria da degeneração de Benedict Morel, veio para cá e as figuras loucas passam de benquistas a criminosos natos. Ou seja, a genética aí, né? Eles tinham muito essa base genética. Ou seja, Nina Rodrigues faz uma teoria que demoniza completamente a mestiçagem. Isso, se vocês procurarem os escritos de Nina Rodrigues, vai estar falando sobre isso. Então, imaginário de criminalidade e criminosos imputados pela psiquiatria. Inclusive, ontem a gente fez aqui uma postagem no nosso Instagram do Trocando Histórias em Rede sobre o polêmico museu, que levantou aí alguns debates, né, como já foi pontuado aqui, sobre essa exposição e entretenimento com a diferença do outro e que está dentro aqui dessa perspectiva que Yuri acaba de pontuar. Beijos, Lady. Então, essa questão da monstrualização, não sei nem falar o termo, monstrualização, né? Da monstrualização e desse show do exótico, né? Desse show dos horrores, a gente sabe que existiu a questão de Sarah Bartman, que foi exposta durante um tempo, né, na Europa, levaram o corpo dela, ela era exposta como se fosse um animal exótico para todo mundo ver, e a gente sabe que em uma passagem específica de Foucault em História da Loucura, o que é que acontece? As pessoas que estavam em manicômios eram colocadas em celas, as pessoas pagavam ingresso para entrarem, um guia, como se fosse um guia turístico, ia levando essas pessoas para essas celas,
E para demonstrarem que eles eram animais ferozes, esse guia com tipo alguma coisa assim de mão, fazia um movimento e, obviamente, as pessoas ali já presas, extremamente torturadas, as pessoas que tinham transtornos mentais, ficavam violentas. Então era esse show de horrores, era esse zoológico humano que é histórico. Então Black Mirror é fichinha para a história, né? Isso. Inclusive, a Black gente Mirror também. é fichinha para a A gente história. indicou aqui um episódio do Black Mirror, que é o Black Museu. Não sei se vocês E assistiram esse episódio, que é um episódio assim fantástico, que fala justamente sobre uma crítica a esses museus criminais, que é de gosto da Europa desde o século XVI. A Europa passa por isso, né? A gente tem ali os freak shows, aqueles circos e de horrores, em que a gente apresenta alguns determinados tipos de pessoas e que fazem parte desse entretenimento e do gosto do exótico, desse olhar europeu. E nesse episódio específico, tem uma crítica muito forte sobre a questão ética dessa exposição assim, que a gente aqui do Trocando Histórias em Rede também indica para vocês pensarem que essa ficção também assim do Black Mirror não é tão distante da gente, infelizmente, né? Esse não é tão mundo. distante da minha realidade, não é tão distante de muitas realidades, né? Então, assim, eu indico também o White Bear Justice Park, né? Um episódio da série Black Mirror, para que todo mundo assista, né? Realmente é uma realidade que eu vou te contar, viu? Então, essa criação do anormal, né? Do dito anormal. Então, essa criação do anormal, ele é um desvio de um padrão, né? Nesse artigo que eu li sobre os anormais para Foucault, que ele fala dos monstros, dos anormais, esse artigo se chama Os Anormais, de Francis Moraes de Almeida. Então, o que é que acontece? Esse anormal é um desvio de um padrão. E esse desvio precisa ser o quê? Corrigido. E é um desvio de que padrão? Do homem branco, cis, hétero, neurotípico, logo, ego, falocêntrico. Aí eu trago essa amplitude que ainda falta muito, né? Mas é um termo de Sueli Ronick. E por que é importante a gente trazer também gênero e sexualidade nessas questões aqui? Porque homens gays e mulheres lésbicas eram vistos, e até hoje são, como degenerados, né? Como degenerados. Entra nesse desvio desse padrão, como eu já falei, que é esse homem branco, cis, hétero, neurotípico e tudo isso, capacitista. Então, assim, a transgeneridade, até pouco tempo, era patologizada. Ou seja, a transgeneridade, até pouco tempo, entrava como CID, de doença de transtorno mental, né? Então, assim, todo um imaginário que vem de uma construção social de anormalidade, no qual precisaria se adequar ao padrão. E o que seria o padrão a esse padrão? Que eu já falei, né? Que é importante a gente falar de raça, é importante a gente falar de gênero, é importante a gente falar de sexualidade, é importante a gente falar de transtorno mental e desse estigma com relação à loucura. E é uma prática punitivista e a construção do delinquente, né? Isso aí está nos anormais, e eu peço que vocês leiam os anormais de Foucault. Foucault já vai falar da noção de degeneração, eugenia e teoria da degeneração ou degenerescência, que aí a fundação é por esse Benedict Morel e que resvala nessas políticas eugenistas da Primeira República, né? Da sociedade eugenista. Então, a psiquiatria, ela promove o imaginário que associa loucura a perigo. Novamente, o quê? A psiquiatria promove o imaginário que associa loucura a perigo. Novamente, o quê? Criminoso, perigo, ameaça, afronta. Em todas essas construções que a gente citou aqui, o que é que se entrecruza? Essa questão dessa produção desse imaginário, desse reforço de estigmas com relação, né, à suposta, enfim, a isso aí, né, esse imaginário do perigo, da criminalidade. Então, a psiquiatria se consolida como a ciência dos anormais, né?
a psiquiatria se consolida como essa ciência dos anormais. E a gente sabe que teoria da degeneração e teoria da degenerescência não é ciência, é pseudociência, né? Mas a psiquiatria, em sua fundação, ela é caracterizada como a ciência dos anormais. E nesse artigo de Francis Moraes de Almeida, ele coloca que a teoria da degeneração e da degenerescência, em sua forma extrema, pode ser encontrada no nazismo e no fascismo. E aí eu fico sempre me perguntando, quando as pessoas reforçam esse estigma para com as pessoas que têm transtornos mentais, nessa subversão orgânica e intelectual que é se autoafirmarem loucas, né? Quando as pessoas que têm transtorno mental, elas se autoafirmam loucas, como a gente tem, por exemplo, a Parada do Orgulho Louco aqui em Salvador, em outras cidades, e a luta antimanicomial, né? Que não é em nenhum sentido romantizar o processo de adoecimento psíquico, que nós sabemos que é um processo social e sistêmico, inclusive. Mas é de uma certa forma, a raça é uma categoria histórica de sujeição e inferioridade. Quem funda a raça é o racismo. É o branco colonizador que marca dia 18 de maio. Elis Leide está aqui pontuando. Minha mãe, na luta antimanicomial. Dia 18 de maio, isso mesmo. Todo dia 18 de maio tem a parada do Orgulho Louco, porque maio é o mês da luta antimanicomial. Então, a marcação de raça é uma marcação histórica de sujeição e inferioridade. O branco colonizador que marca quem é negro e quem é indígena. E há, nisso, uma subversão orgânica e intelectual da população negra na afirmação, né, de louca, de negro, como algo a se ter orgulho, como algo que é digno de lembranças, de memória, de resistência, né, e de criação, fundação do que a gente chama hoje de Brasil, né, mas que a gente sabe que a gente trabalha sobre invasão, Pindorama e Palmares, né? Como Lélia Gonzalez coloca, nossa pátria ainda está por chegar, que é voltar a esse passado, sempre sankofa, né? Olhar para o passado para poder olhar para o futuro. Então, assim, essa subversão existiu. A subversão da afirmação louca também. As pessoas que foram marcadas por transtornos mentais, elas hoje estão se autoafirmando loucas, né? Eu proponho a loucura como uma ética de existência. E isso aí, Leide está comentando aqui, dessa dupla marcação, né? Que a maioria das pessoas que estão nos manicômios são pessoas negras. Obviamente, que aí se entrecruzam, porque a maioria das pessoas no manicômio e nos CAPs também, porque o CAPs que eu frequento, eu sou usuária dos CAPs, do Centro de Atenção Psicossocial, eu sou do Antônio Pellegrino. A maioria das pessoas que estão nos serviços de saúde mental pública são pessoas negras, mestiças e empobrecidas. Empobrecidas, como eu já falo sempre, né? Empobrecidas sim, porque se não fosse empobrecida, não ia para o serviço de saúde mental pública. Mas o que é que acontece? Yuri, essa própria demarcação que você traz aí da loucura, eu acho bem interessante assim. Primeiro, nessa mudança também que a gente vai ter ali na década, sobretudo a partir do final da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, que a Europa vai perceber esse discurso da diferenciação dentro dela mesmo, né? Que vai deixar de ser fora dos seus limites, esse discurso, e que ali vai partir para lutas de identidade internas, esse processo de reafirmação. E você falando agora da loucura me lembrou muito, e dessa discussão de gênero, me lembrou muito o trabalho de Silvia Federici, que é uma feminista italiana, que ela vem falar sobre essa monstrualização das mulheres no início da Idade Moderna e, sobretudo, também dessa diferença da população negra. E aí ela começa a debater, inclusive, os estudos sobre a bruxaria que existia, né? Porque ela mostra ali que os próprios historiadores tentavam classificar aquelas mulheres como loucas
dentro do processo das experiências que ela tinha com o sobrenatural. Então essa bruxa, autores muito famosos como Carlo Ginzburg vai falar ali que essas mulheres passavam por um transtorno mental e tinham aquelas experiências. E o que Silvia Frederici traz assim de grande relevância é mostrar que, na verdade, quem legitimou e quem escreveu sobre esses processos foram os próprios homens católicos, que a gente está aqui legitimando, está falando de um lugar específico, que é da religião. Então, os próprios homens, eles que falavam ali que as mulheres tinham e afirmavam que tinham aquelas experiências. Então, assim, por que esses homens que acreditavam e que escreveram os documentos que se falava sobre caças bruxas, porque eles não são considerados como loucos, já que eles que, em termos políticos e de documentação, escreveram que aquelas mulheres também tinham contato com o sobrenatural? Se eles acreditavam nisso e escreveram documentos com isso, por que esses historiadores não entendem eles como loucos, né? Então a gente também utiliza aí essa loucura como espaço do outro. Louco? O que é o seu entendimento de louco? Não, o entendimento desses autores, no caso, assim, de ser uma experiência fora de uma racionalidade cartesiana, europeia, eurocêntrica, né? Que eu não estou pontuando como loucura. Estou dizendo que eles classificavam enquanto loucura. Qualquer experiência que você tivesse fora desse sujeito cartesiano, eurocêntrico, dentro de uma razão, eles ali vão classificar como louco. E o que Silvia Frederici traz é que os padres, se eles vão legitimar aquela ideia de caça às bruxas, eles também acreditavam. Então eles também estavam dentro desse espaço, fora do sujeito cartesiano, fora de um sujeito racional, que estavam legitimando, inclusive, essa experiência sobrenatural, entre aspas, irracional dessas mulheres. Isso. É interessante isso, porque o que eu queria falar justamente era justamente isso. Com que posicionamento de mundo você está alinhado, as pessoas estão alinhadas, quando elas classificam, por exemplo, as outras de loucos e de loucas, certo? Né? De malucos, de loucos e tudo isso. Será que elas estão alinhadas com esse posicionamento da psiquiatria? Que a gente sabe qual é o imaginário e o que é que essa psiquiatria pregava desde o seu surgimento até a implementação no Brasil da sociedade eugenista. Então, será que nessa subversão orgânica e intelectual de nós, pessoas com transtornos mentais, ao nos afirmarmos loucas, já não está na hora de olhar para isso, né? Olhar para isso seriamente e não reproduzir mais esse capacitismo e essa psicofobia? Né? Sim, tem uma pergunta aqui que está relacionada, que eu acho que eu vou colocar aqui para você já pontuar, em que Marili Curvo pergunta: Yuri, como você vê o trabalho de Nise de Silveira dentro da psiquiatria? Revolucionário. A palavra é revolucionário. Nise da Silveira implantou a terapia ocupacional. Nise da Silveira foi uma mulher extremamente revolucionária e a quem a gente deve todas as honrarias, né? Nise da Silveira se negou a apertar o botão do eletrochoque. A potência desse não, eu falei até isso em outras lives, a potência desse não de Nise da Silveira, de dizer não aperta o eletrochoque, o botão do eletrochoque, e fundar a partir daí, né, a terapia ocupacional como processo de cura, o que é muito interessante. E aí a gente vai para diversas, eu já falei isso em outras lives, né? A gente vai para diversas outras potências desse não, né? Do dizer não faço parte, não faço isso, não aceito, não me coaduno, certo? Com essas questões e a potência dessa afirmação desse não. O como o não pode ser extremamente revolucionário, né? Você dizer não. E Nise da Silveira disse não e construiu e tem todo um trabalho que, ao invés de eletrochoque, ao invés de lobotomia, ao invés de, reforçar essa lógica manicomial e esses instrumentos que nós sabemos que são instrumentos de tortura, sabe? Que nós sabemos que são instrumentos de tortura, ela reforçou um outro comportamento,
ela reforçou, ela criou e ela reforçou um outro modo de lidar com as pessoas que tinham transtornos mentais, que era a terapia ocupacional. Então, Nise da Silveira é extremamente revolucionária. Inclusive a potência ali também das linguagens artísticas, né? De como a É, arte ela pode ser uma linguagem transformadora, que inclusive depois com o avanço desses estudos a gente vai perceber que hoje a gente já tem o pensamento de estar discutindo ali inteligências múltiplas e entendendo o processo de saúde mental em uma outra perspectiva. Mas eu gostaria que você desse continuidade aí a essa apresentação desse seu estudo que você não é preparou. isso, e só com relação a essa questão, o estudo acho que já terminou assim. E só com relação a essa questão, eu queria pontuar a importância do Museu de Imagens do Inconsciente, né? Pesquisem sobre o Museu de Imagens do Inconsciente, sobre essa questão da arte-terapia, da terapia ocupacional. Pesquisem sobre Nível da Silveira, para quem não conhece, uma figura super importante. Sua psicoterapia, alguém falou aqui, né? Sua psicoterapia do oprimido também é uma referência interessante para pensar nesses processos. Alfred Moffat, eu não conheço, mas vou pesquisar depois. Eu quero terminar minha fala, Juca, falando que meu livro, O Corpo da Loucura na Contemporaneidade, um manifesto autoetnográfico, é a importância desse autoetnográfico, porque eu não estou falando do outro, eu estou falando das experiências que eu vivenciei e que muitas pessoas partilham dessa mesma experiência, certo? Muitas pessoas que são acometidas por adoecimentos psíquicos, e sabemos que adoecimento psíquico nessa sociedade é sistêmico. Sabemos muito bem disso, né? Então, assim, temos a perspectiva, obviamente, de pessoas que já nascem com deficiências, distúrbios e transtornos, mas temos um processo atualmente que é o processo de adoecimento psíquico, perpetrado por uma organização, por uma ordem social, uma organização de vida-mundo que é estruturada nesses processos mentais ópticos. Então, você imagina o que é para uma pessoa que tem transtorno mental viver em uma sociedade estruturada nos processos mentais ópticos. O quanto é violento, né? O quanto é violento, o quanto é violador e o quanto é torturante se viver nessa sociedade. Então, assim, esse livro vai sair logo após a pandemia, né? Mas tem um livro que eu conheci semana passada e que eu indico a todo mundo, que é um livro extremamente difícil, porque as questões que estão nesse livro são tenebrosas, mas a gente sabe que é a verdade, é a realidade, né? Eu não gosto da perspectiva que o livro apresenta como se fosse alguma novidade, ou como se todo mundo não estivesse conectado com isso. Porque todo mundo sabe que está todo mundo conectado com isso. Mas ele explana sobre os modos e as formas de tortura no que pode ser hoje chamado de esquizofrenia eletrônica. E os perigos, né, que nós estamos suscetíveis nessa sociedade estruturada nesse dispositivo mental óptico. Invasão e controle mental, de Felipe Saboia. Ótimo. Yuri, só para a gente pontuar mais aqui, você trouxe aí essa questão da loucura, da monstruosidade como um processo aí social, histórico, político. E você, como morador aqui do centro, eu também sou morador aqui do centro de Salvador, especificamente, mas esses centros urbanos, eles passam por um processo de adoecimento de pessoas que estão em situação de rua. E isso a gente vivencia muito próximo. Inclusive, essas pessoas, hoje em dia, são ressignificadas no cinema através até de algumas linguagens urbanas. A gente vê hoje mesmo pessoas que em situação de rua em Salvador são tratados como sacizeiros, que é a imagem do saci, que faz parte ali do lendário de um monstro fabuloso, fantástico, e como zumbis, que é ali uma imagem que tem sido a todo tempo sendo trabalhada pelo cinema americano, em que a gente legitima que a gente exclua esses zumbis da nossa sociedade, né?
Então, eu queria que você pontuasse aí também um pouquinho desse processo, assim, dentro do centro urbano, como essas pessoas são politicamente abertas, estão à mercê desse discurso político que legitimam aí a sua exclusão, entendendo e conhecendo você também nessa sua luta aqui no centro urbano por moradia e outras questões. E isso, o que você está falando é maravilhoso, eu acho que é isso aí, né? Esse reforço desses estereótipos, né, de saciseiro, disso e daquilo, né? Essa questão de você tratar a guerra às drogas, que a gente sabe que é uma guerra contra a população negra, e a gente sabe muito bem que é uma questão de saúde pública e não de segurança, né? E é sempre esse reforço, né? Esse reforço por segurança, né? Essa figura de potenciais criminosos que foi incutida a nós que temos transtornos mentais, à população negra, à população indígena, né? O reforço dessas imagens. E eu estava falando com um irmão recentemente, um irmão em situação de rua que está, enfim, catando latinha, catando lixo, né? Tem gente catando lixo para comer em Salvador, há uma desigualdade imensa, assim como o Brasil toda. E é preciso, né, dizer isso. Porque eu falei com ele, né? Chegue na Defensoria Pública do Estado e procure, porque você tem direito, né, a um valor por mês por você estar em situação de rua. A população precisa saber dos seus direitos. Isso é constitucional. O direito à moradia digna é constitucional. Direito à moradia, direito à saúde pública, todos esses direitos, direito ao próprio corpo, direito à intimidade, são direitos da Constituição Federal. E as pessoas têm que estar muito ligadas e fazer valer seus direitos, certo? Sim, e justamente dentro disso hoje a gente pensou assim, a gente está repensando, inclusive como pesquisadores como Yuri e Ismael trouxeram, né? A gente está nesse espaço privilegiado de acadêmicos e qual é a nossa perspectiva de mudança social aí sobre esse olhar que parte de um outro, às vezes do não acadêmico, e como a gente vai estar pensando nisso. Yuri, não sei se quer partir para as considerações finais, eu quero aqui reforçar o convite para Ismael, para a gente também retomar a fala dele, como a gente abordou ali. Se ele estiver aqui acompanhando a live, que ele dê um retornozinho positivo para a gente dar continuidade. Não, então, essa é só pontuando, né? Como o reforço desses estigmas e desse imaginário pela comunicação de massa se deu, né? Fazendo essa síntese entre a população negra, a população indígena e a população louca e portadora de transtornos mentais, ou seja, como também está atravessado, está entrecruzado, a interseccionalidade nos ensina isso, a população negra e a população que tem transtornos mentais, ou seja, a maioria das pessoas dos manicômios são negras, mestiças e empobrecidas, assim como no CAPS que eu frequento em todo o CAPS de Salvador, certo? Então, assim, e vocês podem tirar disso que eu falei aqui, né, dessa explanação que eu fiz, qual é a ligação, o que liga tudo, né, todos esses imaginários, todos esses reforços de imaginários, e reflitam sobre isso. Axé. Obrigado, Yuri, pela participação e disponibilidade. A gente sabe do seu trabalho, assim, então a gente tem a agradecer muito mesmo essa sua participação aqui. A gente vai deixar também Salva a essa live. segunda. Oi, vamos salvar essa Salva a segunda live. parte e deixar aqui Certo. disponibilizado para qualquer coisa, mas o diálogo também continua. Eu vou chamar Ismael, tiveram algumas perguntas no chat que a gente pode dar continuidade também para ele. E a gente continua aqui nesse debate. Agradeço muito, Yuri. Certo. Eu que agradeço pelo convite, Juca. Axé. Axé. Pessoal que ainda continuou aqui, os existentes, a gente continua aqui para aproveitar também esse espaço disponibilizado. A gente tem 1 hora de live. Yuri trouxe aí essa discussão sobre a cultura de massa, a construção do imaginário e, sobretudo, sobre esse processo da monstrualização da loucura.
Eu queria continuar aqui com Ismael para a gente também ter esse equilíbrio de fala. Tiveram algumas perguntas que Ismael não conseguiu responder. Mas antes disso aqui eu queria aproveitar o momento também e pontuar assim que eu tenho feito um trabalho sobre monstruosidade, como eu pontuei. E, inclusive, nesse momento de pesquisa, eu tenho pensado muito sobre esse próprio conceito e de como ele foi criado por, de certo modo, autores eurocêntricos e como ele também vai ser ressignificado aqui dentro de nossa cultura, nesse processo de afirmação de movimentos sociais, de discussões de gênero. A gente tem algumas autoras feministas que vão se apropriar desse conceito de monstruosidade, de cyborg sobre o corpo, para estar discutindo sobre isso. Então, queria também assim deixar esse contato com vocês que têm interesse sobre o tema, de estar trazendo aqui essas discussões. E eu esqueci de pontuar aqui na participação de Yuri, mas pontuou aqui, que inclusive a própria figura do... Acho que eu vou falar isso com Ismael, que dá também para pontuar ali com ele. Chamar aqui ele. Só um momento. Aos ainda presentes, assim, a resistência. Opa, Ismael, agradeço muito essas suas 2 horas aí de disponibilidade nessa produção aqui, nesse acompanhamento. A proposta desse papo sempre tem sido justamente esse, por entender como esse diálogo é construtivo, né? E a gente estando, de certo modo, limitado de nossa vivência social, a gente aí já pontuou essa necessidade de estar construindo esses diálogos, porque a gente sabe que dialogar com outra pessoa é sempre um processo também de mudança dos nossos paradigmas. Mas, aproveitando assim um gancho que eu iria fazer para Yuri e me passou, que eu tenho pontuado também agora em minha pesquisa, é sobre a figura dos zumbis no cinema americano. Os zumbis têm sido uma das figuras mais recorrentes no cinema atual americano, e a gente já pontuou ali como eles se aproximam de algumas figuras do espaço urbano que são legitimados para extermínio, mas inclusive o processo do zumbi, de onde surgiu essa figura zumbi, é já um processo de monstrualização da cultura afrodiaspórica do Haiti. No Haiti, a gente tem aqui o zumbi dos palmares, né? Zumbi é uma palavra de origem africana, e o zumbi, ele eram entidades de alguns cultos no Haiti, que eram entendidos ali como pessoas que já tiveram mortas e que se retornaram e retomaram a vida. Depois do processo de dependência do Haiti, os Estados Unidos começou a criar essa imagem monstrualizada do que são os zumbis e como se fossem possíveis para extermínio. Isso me lembra muito um processo aqui no Brasil de demonização das práticas religiosas de origem africana, que eu sei que é um dos seus temas de trabalho. Então eu queria, assim, já mudando um pouquinho também de perspectiva, como tem sido aí essa sua produção de pensar o sagrado das religiões afrodiaspóricas, sobretudo do candomblé, da Umbanda, e de como isso tem sido apresentado de certa forma para o público. Então, Juca, eu acho que fica várias questões aí. Acho que a gente não vai conseguir dar conta, mas acho que faz parte do processo. Sobretudo pensar conceito nesse formato acadêmico, né? Então a gente está muito bombardeado atravessado por várias teorias e é isso. Eu acho que a minha pesquisa, ao longo do processo, eu tenho muito debruçado sobre a ideia de pensar corpo, na verdade, né? Eu tenho pensado muito corpo, corpo, corpo. E aí eu encontro na fotografia, talvez, o instrumento que me aproxima disso e que me faz caminhar a partir disso. E aí você estava conversando com a Yuri, eu achei interessante, pensando na ideia de zumbi, pensando na ideia do sacideiro, pensando em todas essas construções, que é imagética, mas que é corporal, porque a ideia dela é justamente botar o corpo em algum lugar
e esse lugar sempre a partir do outro, e o outro sempre é o branco. A gente pode discutir a humanidade, e aí a Yuri traz fundamental alguns autores, sobretudo Ailton Krenak, que ele vai pensar naquele livro, eu não estou conseguindo lembrar o nome do livro agora, de Ailton. O primeiro livro que ele lançou, Algumas Ideias para Adiar o Fim do Mundo, quando ele vai pensar a ideia de humanidade, que ele questiona que humanidade é essa, sacou? Quem estabelece o que é humano? Quem constrói essa narrativa do que é humano? Aí o Krenak vai tensionar isso, ele vai dizer, não, a gente não quer ser humano. Se ser humano é isso aí, a gente não quer essa humanidade. E aí é sempre a partir da percepção do branco. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu estou na fotografia pensando na construção dos corpos negros, eu estou pensando sobretudo corpo, eu não estou pensando na fotografia. A fotografia ela só é um elemento que me proporciona divagar sobre isso. E aí pensando nessa ideia do marginal, e aí tem que pensar sobretudo essa estética da miséria. O quanto essa estética da miséria, essa construção sobre o saciseiro, sobre pessoas em situação de rua, sobre a ideia do que é ser louco, essa estética da loucura, o quanto ela é rentável. Aí eu pensando no cinema e pensando a fotografia, assim, você vai na Netflix, hoje você encontra não sei quantas séries sobre o sistema prisional. Você vai encontrar não sei quantas séries sobre zumbi. E essa ideia de zumbi que você apontou agora. Então, assim, você vai encontrar uma produção, assim, ao fetiche do branco, da branquitude, de utilizar das nossas dores como elemento atrativo, cultural, entretenimento. O que é o entretenimento cinematográfico se não for a nossa dor? É o que a gente discutia sobre o que é humor, na verdade. O que é humor no Brasil? Você liga a Zorra Total e nós somos humor. O nosso corpo é humor, a nossa fala é humor, a nossa religião ela é humor. Sacou? Então, tipo, o humor nunca é o branco, o humor sempre é nós. Sacou? E aí é a partir do adoecimento. O quanto isso legitima o nosso adoecimento. Então, acho que e a gente tem que pensar muito sobre essa estética do humor, essa estética do entretenimento que é construída a partir das nossas dores. É a ideia do museu. O que é a sala de museu? Sobretudo pensando no Brasil. Eu não quero nem pensar isso a partir da França, porque a França, desde o Museu do Homem e tudo isso, a gente vai. O quanto eles sequestraram, saquearam a África, sobretudo, e construíram essas peças a partir das coleções individuais. Mas a gente vai no Museu Brasileiro, isso no Brasil. É só dor. Então, assim, a nossa dor, a nossa miséria, ela é engraçada, ela é entretenimento. Eles lucram com a nossa vulnerabilidade, eles lucram com a nossa marginalidade, porque você tem uma indústria da violência fortíssima, e eles lucram de entretenimento. Assim, o que é produzido de filme, seja desde Faraó, aquela coisa do Faroeste, com a ideia do México, o quanto aquela produção cinematográfica hollywoodiana, ela construiu isso. Aí você vai agora para as séries da internet são todas a partir da narrativa de dores. Seja sistema prisional, seja sempre a ideia do louco, sempre tem uma construção de um louco, um sujeito louco, que ela é lucrativa. Então, assim, a nossa miséria é lucrativa. Essa estética da violência, essa estética da miséria, ela tem rendido muito dinheiro para a branquitude. A gente precisa estar muito Inclusive, atento aqui a a isso. gente tem aqueles programas que a gente pontuou, né? Que passa meio-dia na nossa televisão, canal aberto, inclusive voltado para as periferias consumirem e legitimarem essa imagem que são pensadas por pessoas brancas, né? Sim. Tem isso, uma, eu acho que a gente precisa pensar. tem uma perguntinha aqui para você, Ismael. Como você vê o trabalho dos fotojornalistas e a questão da ética? Exemplo de Kevin Carter, que eu acho que é aquele dos urubus, da criança com urubu, né? Mas antes, aproveitando essa pergunta de Mari Licurgo, eu queria fazer também, assim, emendar uma questão que eu já tinha falado sobre essa questão ética da fotografia, e no ano passado eu fui ao ACUP e as pessoas estavam lá fotografando as caretas, que é um movimento, uma manifestação popular, e ao mesmo tempo elas estavam ali fotografando algumas pessoas em seu ambiente de trabalho, sem a permissão, marisqueiras,
pescadores. Então, eu queria também, aí, juntando com essa pergunta de Mari, que você articulasse um pouquinho sobre essa ética do olhar fotográfico, né? Sobretudo quando a gente tem esse espaço de fala, como você tem, esse lugar de fala delimitado. É isso, eu acho isso é um tema que ele é longo e ele é complexo porque assim, que vai entrar aí em outra subjetividade que é o campo do indivíduo, né? Assim, e aí eu vou voltar para pensar a ideia da estética. A estética que é vendida, que é consumida, é essa estética. Então, assim, se o fotógrafo ele não tem foto na Igreja do Bonfim, não tem essa foto que é construída a partir da ideia, e aí aquela primeira pergunta sua sobre. Porque assim, existe também um processo do que é consumido enquanto fotografia. Sacou? Uhum. Essa coisa do exótico. Então, assim, a gente tem uma indústria fotográfica que ela vive disso. Eu não estou dizendo que o fotógrafo que está lá fotografando minha CUP, que vai buscar marisqueira, que ele não seja um agente ativo nisso. Até porque ele vive desse mercado. Só que a construção imagética do Brasil e essa relação toda é construída a partir disso, a partir de nós. Então, assim, nós somos exóticos nisso tudo. Nós somos atrativos. E aí entra a grande contradição nesse processo. O que seria do Brasil, pensando culturalmente, sem os corpos negros? O que seria da ideia de nacionalidade brasileira sem a capoeira, sem o samba, sem o maracatu? Porque é isso que enriquece o que eles vêm pensar sobre essa nação. Só que, tipo, quem é que usufrui, quem é que vive disso? Essa é a grande questão. Eu acho que a grande questão é a gente pensar assim, que hora a gente vai consumir, ou que hora a gente vai conseguir produzir a nossa narrativa. Assim, eu sou muito de trabalhar com imagem, assim, eu acho que eu tenho feito esforço de conseguir aqui elaborar uma fala e tentar dialogar, mas assim, eu sou muito do trabalhar com imagem, porque eu venho da fotografia e eu venho de coisas mais que me dá subsídio. E essa coisa do terreiro, assim, a gente pode, essa coisa do sagrado pra gente, e o quanto os terreiros de Candomblé, por muito tempo, ela foi esse lugar do exótico, onde todos os fotógrafos estrangeiros queriam estar para fotografar. E aí a gente pode dizer que isso se funda com o PRVG. Mas, assim, existe coisa bem polêmica. Por exemplo, tem uma matéria na revista Cruzeiros que eles intitularam As Noivas dos Deuses Sanguinários, que foi um fotógrafo, José Medeiro. Ele veio para a Bahia, produziu uma matéria para a revista Cruzeiros, e ele foi para um terreiro no subúrbio de Salvador e produziu uma série de fotos de iniciação. Quando ele volta para São Paulo, para o Rio, essa foto ela vira uma matéria de uma revista. E o título da matéria são As Noivas dos Deuses Sanguinários. Eu posso até depois encaminhar para vocês publicarem. Seria ótimo. Então, assim, qual é a intenção? Então, assim, as imagens elas são horríveis, do ponto de vista, sobretudo externo, sobretudo de quem não vive o que é o axé, quem não vive um terreiro. Mas, assim, é essa estética que é demandada e consumida e que é exportada, sobretudo. É esse lugar do corpo. Então, quando a galera vai para a CUP, para a festa lá, para os caretas de CUP, os fotógrafos vão buscando isso, porque é isso que vende. Sacou? Mas qual é o retorno disso para a comunidade? Qual é o retorno disso para aquelas pessoas que estão ali? Porque aquelas pessoas estão dentro da sua rotina diária. Está fazendo, produzindo o que sempre produziu há 10, 50, 30 anos. O que torna especial, o que torna lúdico é o olhar do branco sobre ela. Sacou? Então, assim, e o fotojornalismo é isso. O fotojornalismo vive dessa miséria, né? O que seria do fotojornalismo sem a miséria? Então, assim, eu não consigo conceber um outro fotojornalismo, eu não consigo ver, sobretudo, pensando no que é o Brasil, se não for essa coisa do sangue, né? A gente precisa, é o que a gente tem nos telejornais de meio-dia, jornais locais. Então, assim, é a miséria que é consumida e a miséria que é ofertada. E essa miséria é a gente. Sacou? A gente é a miséria do Brasil, no sentido material dessa narrativa. Eu acho que tem muito disso. Assim, eu tenho sentido dificuldade por conta de não conseguir expor imagem. Eu trabalho muito com essa coisa de apresentar imagem, de dialogar a partir delas.
mas eu acho que a gente pensa isso em outro momento. Mas o fotojornalismo eu acho Pronto. que não tem salvação, porque é o que é contratado para produzir o que eles buscam. Havia uma pergunta aqui, bem lá no começo, na sua primeira participação. A gente já está em outra live, eu não vou conseguir lembrar de fato, mas a gente também já está aqui chegando aos minutinhos finais. Ismael, eu agradeço mais uma vez essa sua disponibilidade aqui em estender esse papo. Eu peço a todo mundo que lá conheça também o trabalho de Ismael, dentro dessa visão da antropologia visual e do olhar atento que ele desenvolve, né? E eu queria aí que você trouxesse também, assim, para a gente finalizar essa fala final aqui, sendo que a gente sabe que ela continua, né? Sim. Então é isso. Eu acho que estar na antropologia visual é sobretudo a possibilidade de não querer só produzir foto, mas também pensar sobre isso. Porque aí eu vou voltar a conversa sua com a Yuri, que é pensar quem é que está teorizando e quem é que está pensando caminhos e alternativa para pensar esses corpos. Então, assim, a gente não pode estar tão tutelado à produção branca a ponto de deixar que ele dê resposta sobre nós, para nós. Que aí é o que Conceição Evaristo vai pensar, não, sobretudo, Sueli Carneiro vai pensar sobre o epistemicídio. Assim, os brancos que nos colonizaram e nos desumanizaram não podem ser os mesmos hoje, ou os netos e bisnetos, que vão apontar caminhos e alternativas para sair disso. Sacou? Então a gente vai ter que forjar novas teorias. A gente vai ter que forjar novos conceitos. A gente vai ter que forjar novas abordagens. Eu acho que isso talvez seja o maior exercício nosso enquanto alunos, mestrandos, doutorandos, que está fazendo na academia. Qual é a possibilidade de a gente construir teoria, de construir conceitos que dê conta da nossa complexidade? Porque assim, eu não posso esperar do branco ou dos netos brancos que nos colonizaram que traga respostas, sacou? Assim, eu acho que pensar a partir do movimento descolonial e tal é fundamental, mas eu acho que é insuficiente para a demanda e para o tão quanto ferido nós estamos e fomos aleijados historicamente. Eu acho que não há outra possibilidade. E aí, quando eu vou para a antropologia, eu vou justamente dizer, não. Se eu quero pensar, porque assim, você tem uma produção muito boa sobre fotografia século XIX, feita por Lilia Schwartz, por exemplo. Então, se você parar para ouvir o que ela pensa sobre racismo, é muito frágil, é muito deficiente. Porque ela fala ainda de um lugar, ela pensa de um lugar, ela respira de um lugar. Sacou? E quando eu penso aquelas imagens, eu consigo acionar outras sensações, outro sentido, que ela nunca vai conseguir acessar, porque é um outro corpo. E aí eu acho que é fundamental isso. E aí quando eu falo que quando entregar uma máquina na mão ao menino das caretas de Acupe para ele fotografar a manifestação, nós teremos uma outra narrativa imagética, nós teremos uma outra estética fotográfica, talvez muito mais apaixonada, muito mais poética do que qualquer um Sebastião Salgado que vá lá e faça. Não que Salgado não seja bonito, eu acho que é lindo também o de Salgado, mas eu quero ver a fotografia por uma outra ótica, por uma outra possibilidade que talvez o Brasil nunca conseguiu ver ainda. Eu acho que esse é o nosso maior desafio, é construir outra perspectiva a partir da gente mesmo. É isso, Juca. Eu agradeço de novo. Acho que é um papo que é muito longo, acho que a gente não esgota aqui. E assim, eu sinto falta de fato de apresentar, por exemplo, pensando na revista Cruzeiro, pensando nessa relação da religiosidade africana e a fotografia, a gente tem uma vasta produção, e assim, uma produção muito violenta, sobretudo. Uma produção que nos machuca enquanto povo de santo, enquanto iniciado. Mas uma produção feita toda por branco. Não há possibilidade, acho que agora estamos, enquanto corpos negros, fotografando a gente, dizendo como a gente quer ser composto e quer ser construída essa memória. Eu acho que esse é o desafio nosso, é construir essa nova imagética negra, que acho que é um caminho muito lento e longo. Perfeito, Ismael. Eu agradeço muito, muito mesmo os compartilhamentos de hoje à tarde, assim. Como você falou, né, a gente continua aqui nesses bate-papos também. E agradeço muito mesmo sua colocação.
sua produção. Só para finalizar assim, você pudesse também compartilhar aí como a gente pode depois ter acesso a esse seu trabalho de mestrado que você vem desenvolvendo, como isso vai ser depois socializado. Pronto, é isso. Eu tenho feito algumas coisas, tenho publicado alguns, muito nessa linha de incomodar mesmo, tanto que eu mandei há pouco tempo um artigo, um ensaio fotográfico para uma revista lá na USP, Antropologia Urbana, e aí eu trabalhei com fotos da Feira São Joaquim do Carnaval do ano passado, e aí eu falava o lugar da ausência na fotografia, né? E aí eles me mandaram o texto, aprovaram o artigo, o ensaio, e me mandaram várias correções, querendo que eu desse conta de explicar para eles o que é que eu chamava de ausência. Eu falava ausência, e aí eu tentei, mas assim, enfim, acho que tem algumas coisas que podem circular. E eu estou terminando agora também um artigo, aí é um artigo que é com que sangue é feito seu olhar, que eu vou problematizar justamente essa memória construída a partir do nosso sangue, né? A partir da nossa dor. Então, assim, o que a gente tem de construção imagética no Brasil é, sobretudo, a partir do nosso sangue. Que esse nosso sangue literal mesmo. Então, assim, as nossas dores que estão nessas telas. É isso, eu acho que a gente vai publicando. Acho que o mestrado só está começando, né? Então vai levar 1 ano e pouco aí para ser publicado, mas vamos estar felizes assim. Massa, Ismael. Agradeço mesmo mais uma vez. Juca. Agradeço todo mundo que acompanhou aqui. E para finalizar, a gente lembra que o E aí, qual é a sua história? Acontece semanalmente, toda quarta. Próxima quarta a gente vai ter um novo bate-papo e a gente vai aqui continuar trocando histórias em rede. Grande abraço para todos e todas.